Fala galera, beleza? Engenheiro Parmegiano na área, mais um ICCcast. É isso aí galera, ICCcast junto com o Sindiflix, é mais um canal do Sindiflix para você, síndico. E vamos perguntar para o Vladimir. Vladimir, o que é o ICCcast, meu camarada? ICCcast é um programa que trata de assuntos de engenharia de uma forma e uma abordagem muito mais suave. Empregando o que? Sempre a parte de engenharia, mas a parte de comunicação legal, aquela parte de relações públicas. E para isso a gente traz sempre quem? Uma advogada. Estamos aqui com a doutora Josi para nos dar esclarecimentos para você, síndico, do que como se comportar perante várias situações. Olá, prazer aí. Primeiro dia estreando aqui com vocês nesse programa que vai trazer bastante informação de forma leve para que vocês tenham aí esclarecimentos na parte jurídica também. E para quem não me conhece, sou engenheiro parmegiano, engenheiro mecânico e tenho uma empresa chamada Pavuca Engenharia, voltada para laudos e perícia de elevadores. E temos aqui o Vladimir. Fala aí, Vladimir. Tudo bem? Eu sou o Vladimir, né? Trabalho na empresa Fidelis junto com o Alfredo, né? E hoje eu vou deixar o Alfredo falar o que a Fidelis faz. Pessoal, Alfredo, engenheiro de segurança do trabalho, da Fidelis. Nós trabalhamos, a Fidelis, né? Trabalha com engenharia condominial, né? E nós estamos dando assessoria para os condomínios na parte de inspeção predial, na parte de laudos, projetos, enfim, várias gamas de serviço aí que a gente presta aí, porque a Fidelis presta para os condomínios. E temos um time de engenheiro também, que pode estar, cada um nas suas respectivas áreas, atendendo. É isso aí. Então vamos para os apoiadores. Já falamos da Fidelis, vamos falar agora da Sindiflix. Vou passar para a doutora. Vamos lá, Sindiflix, para quem não conhece, eu acredito que a maioria das pessoas que já estão por aqui já conhece a Sindiflix, é uma plataforma de educação, traz muita informação para quem quiser se formar aí na área condominial, é a melhor plataforma aí, espero vocês aí, porque os nossos professores estarão lá para passar muita informação para vocês. Estão aqui, temos professores, né? Olha nós aqui. E temos também a Pavuca Engenharia, que é a empresa que nós temos aqui, né, que eu sou um dos proprietários, que fazemos laudo e perícias em elevadores, pareceres. Você que é síndico está desconfiado, com medo, quer rescindir contrato, escolher com uma outra empresa, fazer aquela modernização, não sabe como começar, nós ajudamos você, beleza? Dito isso, sem mais delongas, vamos para um vídeo, galera, que aconteceu essa semana, todo mundo perguntando e falando, tá no hype, que foi aquela explosão que aconteceu lá em Campos do Jordão, né? Põe o vídeo aí, meu camarada. O Sindiflix hoje está atendendo todo o Brasil. Nós temos que passar um pouco de o que é o Campos do Jordão. Campos do Jordão é uma cidade aqui de São Paulo turística, localizada ali na Serra da Mantiqueira. E Vladimir, você já foi para Campos do Jordão, meu camarada? Já foi, cidade muito bonita, né? E aí, olha a residência. Nossa, toda vez que eu vou para Campos do Jordão eu passo aí, na porta, hein? Bonito, né? Bonito, então, é uma residência muito utilizada, né, por Airbnb. Né? Vai muito turista nessa época do ano, que é frio, sim, né? Sim, certo. Mas olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Essa semana que... Então, foi uma explosão que aconteceu lá. Teve quatro feridos, né? Isso. Todas mulheres, né? 2 adultas e 2 crianças. Não teve, graças a Deus, né? Felizmente não teve nenhum óbito, mas uma das pessoas teve 70% do seu corpo queimado, né? E foram atendidos no hospital de Taubaté. Não se sabe ainda a causa, parece que tem vários bombeiros, já tem a perícia, né? Sim, e eu queria passar um pouco para você, o Alfredo, né? Sim. O que você tem a dizer aí, cara? O que você acha, olhando assim pela... Parece que foi uma bomba, né, cara? Parece que foi uma bomba. A destruição ali é bastante, né? Mas assim, antes de tudo, a gente começar a explorar o que poderia ser e entrar com as hipóteses, né? Primeira coisa é saber, tem o AVCB? Entendeu? A manutenção dos equipamentos do prédio estão sendo feitas? Licença de funcionamento. Se é um local que faz locação ou faz hospedagem, precisa de auto de licença de funcionamento. Mas isso para qualquer cidade? Ou... Para qualquer cidade. Isso é obrigatório? Sim. Doutora, só perguntando, o que acontece se um centro comercial, hotel, Airbnb não tem a licença de funcionamento? Então, na verdade, o que acontece aí, Vladimir, é que essa situação específica é uma situação atípica, porque ele é um condomínio residencial. Então, ele não vai precisar de uma licença de funcionamento. Ele precisa, na verdade, que o síndico se atente à documentação, que é o AVCB. Na verdade, precisa ver o que acontece ali com a contratação de gás, se é um gás encanado, se não é. O que estava acontecendo ali nos apartamentos. Doutora, e o que acontece se isso aí for um hotel?
Bom, sendo um hotel, ele precisa realmente da licença de funcionamento, precisa ter toda aquela gama de documentação para, na verdade, apresentar no momento justamente desse. Porque aí o síndico não vai ser pego de calça curta com a documentação ali, né, pela metade, e aí a responsabilidade vai cair sobre ele. Então ele precisa estar muito atento com relação a isso, para justamente a responsabilidade depois fugir do colo dele, né? Perfeito, perfeito. Então, pessoal, Alfredo, vem cá. Então quer dizer que o AVCB tem que ter o AVCB. E a princípio o AVCB está válido. Segundo a reportagem, né, está válido. Mas quais outros documentos que devem ser requisitados além do AVCB? Então, o AVCB estando válido, né? O AVCB estando válido, o que precisa? Precisa de um documento que ateste que os equipamentos estão sendo feita a manutenção nesse equipamento. Porque você tem a vistoria. No momento da vistoria que o bombeiro vai até o imóvel, ele vai atestar, né, ou não, que os equipamentos instalados lá estão de acordo com o projeto. E aí ele vai seguindo a vida dele, fazendo outras vistorias. Então aquele imóvel vai ficar sob a guarda do proprietário, do síndico ou do proprietário. Só que o AVCB, normalmente, ele tem a validade de 4 anos, depende, é relativo. Bombeiro que determina. 3 anos. E nesse período, pode haver deterioração do equipamentos, desgaste, danos, e aí ele precisa fazer essa manutenção. Tá? Além das inspeções prediais. E, Alfredo, você tem alguma coisa a dizer sobre documentação além do AVCB? Ó, essa eu vou puxar para mim aqui, ó. Tá legal? Normalmente, as pessoas pensam, eu faço AVCB, tô livre, só daqui 3 anos tem que me preocupar com isso. Engano, o Corpo de Bombeiros pode vistoriar a qualquer momento e invalidar o seu AVCB, cancelar e tornar a sua edificação imprópria para a utilização a que se destina, né? Sem falar que tem que ter o treinamento da brigada é anual. E outra, se mandar todos os funcionários embora e contratar outros, tem que fazer outro treinamento, mesmo que não seja no mesmo ano. E não precisa ser todos os funcionários. Tá bom, mas neste determinado porcentagem, se você atingir uma determinada porcentagem desses brigadistas, você tem que refazer a brigada. Legal. Então tem que fazer o treinamento de brigada de incêndio uma vez por ano, legal. Mas neste caso, que era uma residência, não parece que... No caso, tem os funcionários, uma residência teria funcionários, teria que ter essa necessidade? Porque me parece que é uma residência. Não sei se eu posso estar enganado, mas não parece ser um apartamento. Não sei se... Olha, normalmente... Um prédio, né? Normalmente sempre tem algum funcionário, porteiro, zelador ou alguma coisa. Se falou de condomínio... Normalmente sim. Falou de condomínio, que era um condomínio de fato, aí tem que ter brigada de incêndio. E independente disso, Parmegiano, existe a necessidade de que os moradores ou aquelas pessoas que habitam com uma certa frequência no hotel, no condomínio, ele atue como brigadista. Ele tem que participar do treinamento. Ô, Alfredo, qual é num condomínio normal a quantidade de brigadistas que tem que ter? É um por andar. Entendi. É um por andar. Legal, agora eu tô com outra dúvida, pessoal. Olha lá. Vamos supor que o cara não tem um AVCB. E agora, doutora? O seu cliente não tem um AVCB. É o síndico, ele contratou a Lobão e falou, doutora, não tem AVCB. E aí? Na verdade, ele vai ter que responder por isso, porque a obrigação dele é ter toda a documentação em ordem para quando, se acontecer, na verdade, não é se acontecer. Ele precisa ter essa documentação em ordem a qualquer momento, porque como o Vladimir falou, a qualquer momento pode ter uma fiscalização ali naquele lugar. Se ele não tiver documentação, inclusive, ele pode ser multado e pode responder ali. Nesse caso, se ele não tiver, ele pode ser preso. É isso. Dependendo da situação. Vai ser preso. Vai vir É que a situação ali, na verdade, precisa ver a perícia, o que vai... Tem todo um processo envolvido, né? Mas corre o risco. Corre o risco. Ó, corre e o eu vou risco, passar tá? um recado para você, síndico, que acha que, eu não tenho AVCB, isso não tem importância, porque o bombeiro vem aqui, eu não recebo ele e que se dane. O bombeiro, ele aplica multa no estado de São Paulo e alguns estados também. E se o bombeiro achar que existe risco à integridade física, existe risco à integridade da comunidade ali no local em que está situado o condomínio, ele pode ir lá, isolar, bloquear a entrada das pessoas e até mesmo fazer o esvaziamento do prédio. Então, você síndico que acha que o condomínio, o bombeiro é o documento menos importante, salvo
em algumas situações, o bombeiro aplica a penalidade de multa, interdita e ainda obriga você a fazer o AVCB a toque de caixa, hein? Mesmo porque eles trabalham junto com a Defesa Civil, né? E Ministério Público. Ministério Público. E agora ainda vou mais a fundo, né? Você viu lá que tinha carro, né? Ele tinha eletrodomésticos e o seguro. Aí tem que ter um seguro. Sim. O seguro muito provável que também vai pedir essa documentação, né? Com certeza, com Né? certeza. O seguro não vai liberar a grana. Ali embaixo, ali, estão falando de Campos do Jordão. Vamos supor que ele tem uma Lamborghini. E aí, o seguro vai pagar? Se não tiver. Tem que se estudar uma investigação, uma perícia, né? Mas é muito Pra provável, ver, né, mas galera? como que não- E olha, Pô. Parmegiano, da sua área, hein? Só da sua área, hein? Da mecânica. Um dos documentos para tirar o AVCB de um desses prédios É a... que utiliza gás encanado é a ART do sistema de gás atestando estanqueidade e funcionamento pleno. Que, inclusive, pelo que nós estamos verificando, foi vazamento de gás. Agora, eu não sei se... Acho que talvez não sei... Deve ser aquele sistema de aquecimento, né? Porque deve ser um condomínio que tem aquele sistema que não é muito comum aqui em São Paulo, principalmente... Que é quente. Que é quente, enfim, mas é muito comum no Chile, né? No Chile, Sim, que sim. tem esse sistema de aquecimento. Olha, o sistema de aquecimento, até é importante a gente Que ressaltar. é um gás tóxico, né? Sim, da mesma forma. E é importante você verificar a estanqueidade até a ponta. Não só a tubulação, isso aqui é parte do condomínio, então eu vejo daqui para trás. Não, você tem que obrigar o seu condômino a fazer o teste de estanqueidade e o teste de funcionamento dos equipamentos. Esse teste de estanqueidade faz parte do AVCB? Faz. Foi importante o Vladimir falar isso, porque né, era um assunto que, só puxando um pouco, que a gente nem ia tratar nessa edição do ICC, porque tem muita gente com curiosidade, fazendo alguns questionamentos, né, que poderia ter acontecido. Então, Quer que eu te reporto? Era gás de rua, era botijão de 13 quilos? Ou era o botijãozão grandão o lá? P90, P45. Então, além dessas questões tudo que já foram faladas aqui, a questão assim, hipoteticamente, o que poderia ter levado a esse acidente? Perfeito. Né? E aí, Eu te pergunto, o que hipoteticamente deveria ter acontecido, ter levado a esse acontecimento? então, o que pode ter acontecido? A falta de manutenção na rede de gás. São coisas que, por exemplo, apesar de a gente não ter a informação completa, coisas que podem causar acidente independente do sistema de abastecimento, né? Uma mangueira que está ligada ao fogão ou à tubulação. Aquela mangueirinha azul lá da minha avó, pode Exatamente. usar? Forma nenhuma. Forma Entendeu? É outra. Entendeu? Uma abraçadeira mal apertada, né? Uma válvula com defeito. Por isso é a questão da inspeção na rede de gás, a inspeção predial. Porque vocês falaram que é uma coisa importante, querer um Airbnb. Né? Vamos supor, tudo hipotético, a gente não está afirmando nada aqui. A pessoa alocou o imóvel e após a entrega ele não fez a vistoria da entrega. Né, que hoje as imobiliárias usam muito fazer. Você faz a vistoria quando você entrega o imóvel para o inquilino e na saída você faz a vistoria. Sim. Será que foi um desses apartamentos que deu o problema? E falar para você, supondo que está toda a manutenção em dia, teoricamente, o AVCB não atestaria que a manutenção está em dia? Ou não? Não. Quer dizer, teria ainda algum responsável por isso, já que a AVCB está em dia, Alfredo? Ou Vladimir? Então, na verdade, existe uma obrigatoriedade da manutenção predial. Isso tem norma técnica a respeito. É importante a gente ressaltar que tem norma a respeito. Quando você fala manutenção técnica predial, no caso aí, predial, mas no caso é uma residência. Predial. Tá. Predial é por edificação. E essa manutenção, ela tem uma periodicidade, um tempo para acontecer entre um pedaço e outro, ou entre uma verificação e outra. O gás, ele é anual. Mas nós recomendamos que exista uma manutenção
preditiva. O que é aquela preditiva? É aquela que você vai verificando. Olha, Coleta dados, né? coleta dados. Então, eu tô vendo aqui que o cano de cobre está começando a ficar esverdeado. É algum sinal de que ele pode ter um comprometimento por oxidação ou algo do tipo. Inclusive, que vamos deixar espaços para os apoiadores do futuro, tem tecnologias, empresas que faz essas inspeções, instalam dispositivos de automação que coleta esses dados, mensura essa vazão, né, é uma das unidades de medida do gás, para poder verificar, né? Sim. Porque você pode, uma verificação simples, e vocês podem me corrigir se eu estiver errado, imaginando agora aqui com meus botões, é você olhar a conta de gás mensalmente. Você vê que está tendo um aumento, né? Um dos fatores, das possibilidades é até você instalar um sensor de gás Aí, ó. que você pode monitorar. Vamos lá, essa pergunta que eu vou passar para a doutora. Isso é um negócio interessante. Vamos colocar a doutora em xeque aqui hoje, hein? Doutora, tudo bem. É um Airbnb, não precisa de licença de funcionamento, a gente já entendeu isso. Mas vamos supor que o dono do apartamento é aquele do tipo que só quer ver o dinheiro entrar no caixa e nem aparece, nem sabe onde fica o apartamento dele. No caso de uma explosão em que ele não faz a manutenção correta dos equipamentos, ele pode ser responsabilizado, inclusive, pelas lesões, perda de vida e tudo mais, independente da questão do condomínio. Pode, porque na verdade é por isso que na verdade a perícia vai avaliar situações e situações. Pode ser na parte comum, pode ter sido um erro aí, na verdade, na verdade, a atuação do síndico mesmo, né? Porque faltou alguma coisa ali que ele deixou de atuar em algum momento, em alguma situação, ou pode ter sido realmente na parte interna, dentro do apartamento. Negligência. Uma negligência ali, e aí nessa situação o proprietário vai responder. Por isso que é importante, né, doutora, a comunicação. Importantíssimo. A gente vai falar sobre comunicação, porque aqui no ICC, assim, a gente fala a parte de engenharia, já dei umas dicas aqui de AVCB, de sensor, fala um pouco de aparelho legal, vou falar um pouco das relações públicas, que também tem uma doutora na área de humanas aí. Vamos supor que você tem um daqueles proprietários, é aquele proprietário que só quer ver, é um investidor que nem mora no Brasil, né? E você percebe, síndico, que tem algo estranho na residência dele, por sensor, ele deve comunicar, né, com frequência esse morador. É uma forma de se proteger, né, doutora? Na verdade, assim, se ele perceber que tem alguma coisa errada na unidade, ele pode pedir para vistoriar a unidade. Então, ele notifica aquela unidade, fala que ele vai vistoriar em um determinado dia e horário, e ele vai até lá e vistoriar para ver o que está acontecendo, se tem alguma coisa errada. De repente, pode até ter acontecido antes um cheiro de gás. Algum vizinho pode ter notado um cheiro de gás. A gente não sabe exatamente como foi, mas pode ter acontecido. E isso acontece, né? E aí existe uma comunicação, o síndico pode até alguém já ter comunicado o síndico antes, ele também pode ter sido negligente nesse sentido, não fez a vistoria que deveria ter feito. Então, assim, na verdade a gente não tem como falar de algo que a gente não tem toda a informação, mas o que a gente pode supor aqui é que pode ter sido negligência tanto do morador, então precisa ficar atento com isso, do proprietário, quanto do síndico, que é quem importante que o síndico faça a comunicação. E outra coisa, voltando para uma outra coisa, na lei do inquilinato, o proprietário é obrigado a entregar o imóvel em condições de funcionamento e segurança. Exatamente. Aí. Eu só queria complementar a sua pergunta sobre o AVCB, se o AVCB já serve como um documento de manutenção. O AVCB é um documento que o bombeiro emite quando ele faz a vistoria no imóvel e ele vê que o imóvel está com os equipamentos, né, adequados, de acordo com o projeto aprovado no Corpo de Bombeiro, né, os equipamentos instalados e funcionamento. Só que tem o seguinte, o bombeiro ele vai lá numa data já pré-estabelecida por eles, faz essa vistoria e dá essa aprovação, né, ou reprova, né? Quando ele aprova, dizendo que o ambiente, né, o imóvel está com os equipamentos de segurança adequados, conforme foi aprovado em projeto técnico, não isenta
o proprietário do imóvel de fazer as manutenções para que aqueles equipamentos isso que eu queria. Você continuem pegou. trabalhando. Porque senão também, coitado do bombeiro. Bombeiro é o quê? É o zelador. Bombeiro zelador. Não dá, porque né? se você pegar um equipamento que é móvel, por exemplo, o extintor, você coloca o extintor na parede. Aí o bombeiro passa, legal, tá o extintor aqui, tá de acordo com o projeto. Ele não vai lá testar. Aí você tira aquele extintor lá, ou aquele extintor é usado em qualquer situação, e você põe ele lá descarregado, a responsabilidade pela recarga desse extintor é do proprietário do imóvel. Entendi. Ô Parmegiano, hoje nós coletamos algumas perguntas em outros programas anteriores sobre AVCB, incêndio e tudo mais. E o Icecinho vai sortear uma pergunta agora que tá lá no passado, lá dos vídeos antigos do Sindiflix, que talvez não tenha sido respondida. Então nós triamos algumas aqui que ficou meio na área nebulosa. A gente vai fazer um sorteio aqui de uma das perguntas de um de vocês. O síndico que colocou o nome aqui, a gente vai falar também o nome dele no ar e mostrar qual foi a pergunta dele. Então vamos lá. Icecinho, agora é com você, hein? Vamos sortear aqui uma pergunta, hein? Cecinho. Tá aqui, ó, saiu. Peraí. Opa. Saiu. Perfeito. Vamos lá. Aqui. Olha só. Alfredo, de um conhecido nosso, síndico Francisco do Aricanduva Life, grande abraço aí pro nosso amigo. Ele fez uma pergunta aqui, né? Me falaram que nos Estados Unidos... Francisco, precisa melhorar a letra aqui, hein, filho? Me falaram que nos Estados Unidos, toda cozinha tem que ter detector de fumaça, né? Aqui no Brasil é obrigatório? E por que não obrigam? Eu vou passar essa pergunta para o nosso expert, Alfredo. Ixi. Detector de fumaça. Não existe. Existe as instruções técnicas, mas necessariamente ela dependendo do caso. Cozinha residencial que ele está falando. Não, ela não tem essa cobrança, né? De ter instalado esse detector de fumaça. A norma ela não exige a instalação desse detector, principalmente residencial. E é interessante falar que as normas da NFPA, que são as normas norte-americanas, elas são formação da base da nossa própria norma aqui no Brasil também. E especial para cozinhas, aqui a gente não tem essa norma obrigando. Lógico, uma cozinha industrial, detecção de gás e outras coisas é importante. Mas vamos pensar nesse hotel aqui. Será que, de repente, um detector de gás, de vazamento, não compensaria do que pagar todo esse prejuízo que vai estar aí, ô Parmegiano? É a questão, com certeza, né? Mas a questão da preventiva, né? Muito complicado, por isso que é importante nosso canal e os síndicos ir nas feiras, entender as soluções e buscar soluções que vão além do normativo. Eu não sei se é felizmente ou infelizmente, os síndicos, né, acaba até uma crítica, né? Não se atenta só ao que fazer o que é o arroz com feijão. O arroz com feijão perante ali. Faça mais. O Brasil, ele tá engatinhando em uma série de aspectos. Eu falo pro elevador, tá? Hoje a gente tá meio, entendeu? Tupiniquim mesmo perto dos caras, a Europa, os Estados Unidos. Então a gente tem que ir um pouco além, né? Eu digo, a minha profissão, que é inspetor, nos Estados Unidos e na Europa é obrigatório por lei. Aqui não. Mas, assim como o sensor, eu acho que faz total sentido que o síndico, né? Que muito obrigado pela pergunta, inclusive. Qual é o nome dele? Francisco, valeu. E muito pertinente, porque para mim, deveria ser obrigado. Principalmente se for um imóvel onde não permanecem as pessoas, né? Exatamente. Porque se for um imóvel onde porque quando é um imóvel residencial, que tem uma habitação ali cotidiana... E ainda mais que tem essa utilização de gás nessa frequência, que é um lugar turístico com o pessoal, né, que tem... Então, eu acho que tem que ser super obrigado. Quanto é que será que morreu no prejuízo ali, hein? Pô, cara, olha, vamos falar da estrutura, tá? Eu quero saber você como engenheiro civil, e aí a estrutura? Colapsou bastante coisa aí. Sim. Ali, ó, temos abalo, né?
pelo que eu tô entendendo, né? São 4 residências por bloco, Sim, sim. onde E- os extremos parece que é uma espécie de cobertura, né? Sim, sim. E ao que parece lá, a gente não tem só alvenaria estrutural, a gente tem outro tipo de estrutura de concreto armado ali também, né? Porque muito provavelmente se fosse Olha só lá. alvenaria estrutural, Olha lá. teria Opa, desabado pausa, e colapsado tudo. Olha, O tem telhado. uma chaminé aqui, ó. Então, E aí? Ó, estourou aqui, e aí? então, Olha o telhado. Ó o telhado, ó o telhado. olha, essa área aí com certeza a Defesa Civil deve ter interditado. Aí, Agora, tá vendo? E vamos lá. E quem paga o prejuízo? Quem paga o prejuízo, em primeiro lugar, é o próprio proprietário, ele que absorve. Aham. E na sequência, muito provavelmente... O seguro, no caso, O seguro, né? Que vai acabar, talvez pagando prêmio, talvez não. Vladimir, aí a pergunta que eu te faço. Para chegar ao ponto de ocorrer uma explosão ali, como é que acontece uma explosão de gás? Em primeiro lugar, né? Ela não acontece assim... Excelente pergunta. O gás, ele tá ali e, bum, explodiu. Não funciona assim. Não, Primeiro... vamos escutar, antes disso. Põe esse som babum. Porque tem um som do babum aqui. Vamos ver. Normalmente, uma explosão de gás, ela não ocorre num segundo. A não ser que você tiver um vazamento em grande volume, né? Normalmente, ele vai inundando o ambiente, ele vai Né? acumulando dentro daquele ambiente, até que em algum momento ele esteja tão saturado e ele confinado naquele ambiente com uma fonte de ignição, que pode ser simplesmente você ligar a luz, uma faísca elétrica da ligação da luz, ocorre essa explosão. Lembrando do princípio de combate a incêndio, né? Que o material, para ele pegar fogo, ele tem que estar no estado gasoso. E o gás, ele já está nesse estado. Ele não precisa de calor Facilita, adicional para ele poder entrar em ignição. Uhum. Só precisa de uma fonte Só. de ignição. Exatamente. Cara, e agora sim, pelo que eu vi na matéria, parece que teve um cheiro forte de gás. Então, pelo que você está me dizendo, Vladimir, o cheiro já era para acumular o gás, o cheiro já estava... Tava um ambiente bem saturado. Dava para sentir de fora, com Sim, certeza. Sim. E aí tava naquela A questão... questão da responsabilidade da inspeção do síndico. Alguém notificar, algum morador também, talvez até tenha notificado. Não sabemos, E às vezes né? o síndico está em outra cidade, em outro lugar, acontece. um profissional que não está ali. E é importante a gente e aí lembrar... não tem um preposto também para ir no lugar e fazer a verificação. que é Importante. E é importante lembrar que quem mora em condomínio, ele tem uma responsabilidade com os demais. Uhum. Não é, olha, eu fechei minha porta, o problema é dos outros que estão do lado de fora. Uma comunidade. É uma comunidade, comunidade. O- E voltando a falar nisso aqui, eu dei uma pesquisada rápida aqui, ó, ninguém viu, nem apareceu, né? Mas um detector hoje de gás, você paga aí na faixa de 500 a 600 reais, com pilha. E não precisa nem ligação elétrica. Dá pra colocar na sua residência? Eu vou comprar pra mim agora, hein? Porque eu já vi que é barato. Ai, que legal. Qual o tamanho do prejuízo aí frente Custo-benefício, né? ao... Eu entendo que talvez o seguro, né, deveria exigir, tá? Se não tem uma lei, talvez o seguro poderia exigir isso Verdade. para, eu vou segurar, no entanto, você tem que ter isso, não sei, né? É o que Às vezes acontece Eu tô quando... divagando aqui, Às vezes né? o carro não pede quando você vai fazer Pede, o seguro. o rastreador. É verdade. Isso. Exatamente, entendeu? Mas eu Boa acho ideia. que além do detector, né? Eu acho que eu não sei o caso ainda, mas o grande problema de forma geral é a falta de inspeção, a falta de vistoria, a falta de manutenção preditiva, Acompanhamento. o acompanhamento, né? Porque às vezes o cara foi como você perguntou, tem AVCB? Beleza, então não preciso fazer mais nada. Instalou o Porque botijão esse de é o gás. pensamento, né? Instalou o botijão a rede, a central de gás, fez a tubulação, tem um laudo, né? Não é comprar RT que nem o pessoal compra na Sé, né? não é comprar na Praça da Sé, tem comprar um no laudo LX. do engenheiro, Vende no LX, né? vende no LX. O LX, engenheiro o capacitado LX. foi lá, vistoriou, né? Fez as medições e tal. Tem esse laudo, aí a pessoa fala, eu tô com laudo, agora até nunca mais, né? Vou viver feliz para sempre. Não. Você passou um ano, você tem que retornar lá, outro profissional ou quem a pessoa contratar, para fazer essa vistoria. E além de... Esse profissional A pode manutenção. ser o Zé da Couve? Zé da De forma esquina? nenhuma.
tem que ser habilitado, qualificado, né? Isso. Tem que É importante lembrar aquele síndico que muitas vezes vai lá, ele... Ah, não, esse engenheiro é muito caro, eu vou chamar meu pedreiro aqui, que ele também faz a verificação do gás... E ele arrumou também o chuveiro elétrico. E ele também arruma a piscina. E ele troca a bomba. E ele leva o lixo ainda pro lado de fora. Marido de aluguel. Marido de aluguel, né? Pessoal, vamos deixar de ser Nonô Correia. Vamos investir em bons profissionais. Lembra do Nonô Correia? Lembro. Aqui, tá? Lembra? Nossa época. Nonô Correia atravessava o Oceano Atlântico com o sorrisal na mão. Sem derreter. Tá aí. Então... Vamos investir num bom zelador, vamos investir na capacitação dos profissionais que trabalham no prédio. Treinamento. A palavra é treinamento. E às vezes na contratação, né, verificar se realmente a pessoa é qualificada ou se tem uma formação na área, se tem um histórico de prestação de serviço em outros clientes, né? Porque hoje com essa questão da desinformação, né, você faz um Tudo é Google. Faz um currículo, Tudo é Google. né? Engenheiro do Google. Então é preciso Advogado ter essa do Google, engenheiro do Google. Precisa E ter às essas vezes, informações. Falta mesmo. E pessoal, agora eu queria uma pergunta para a doutora. Eu tô olhando para cá, aí deve, vamos supor que o proprietário é um juiz, um médico, pessoas, né, uma boa experiência, uma pessoas que conquistaram grandes coisas na vida. E aí o síndico tem que se comunicar com esse pessoal, né? Tem que se comunicar com esse pessoal. E até digo mais, tem que se comunicar com a mídia. Porque deu uma repercussão enorme. E a mídia, o jornalista quer falar com ele. Como o síndico tem que se comportar? Qual é a dica que você dá como advogada na parte de comunicação com a mídia, né? Eu falei dos proprietários, mas eu vou pular e falar com a mídia. Como que você faria isso? Na verdade, nesse momento, ele não deve falar com a mídia, porque ele não tem as informações ainda com relação à perícia. Então, ele precisa, na verdade, aguardar, ver o que vai acontecer com a perícia, para depois ele passar a informação. Porque, de repente, ele pode falar alguma coisa e até se comprometer. Então, o ideal é que ele tenha toda essa gama de documentação em mãos para apresentar, né? Aí provavelmente a Defesa Civil deve ter, pelo que eu ouvi falar, a Defesa Civil já interditou. E aí ele vai apresentar toda a documentação, vai ser feita a perícia, e aí o ideal é o quê? Que ele tenha um advogado para fazer essa comunicação. Então, o advogado vai trabalhar ali do lado dele e vai dar as orientações, o passo a passo, como ele deve agir. Então, não falar com ninguém nesse momento. Nesse momento, aguarde, desde que o advogado dele vai fazer a representação e vai dar as orientações que ele precisa. Perfeito. Isso é o Eu até ideal. perguntar. Perfeito, muito obrigado, doutor. E eu quero perguntar agora para os nossos né, que foram já trabalhar na nobre profissão, né, de bombeiros. E os bombeiros têm, né, um departamento para lidar com a mídia, né? Sim, na verdade, isso é uma exigência não só para o bombeiro, mas para a Polícia Militar, Exército, Marinha e Aeronáutica. Existe um centro de comunicação social onde a mensagem ela é tratada, os textos são tratados, a informação é tratada para que seja apresentada de maneira fidedigna com o que aconteceu e traga a informação precisa. Então, o Corpo de Bombeiros ele tem um porta-voz. Inclusive, um dos porta-vozes que era do Corpo de Bombeiro, né? Hoje é vereador na cidade de São Paulo, é o Major Palumbo. Um grande abraço aí pro meu amigo Major Palumbo aí, vereador de São Paulo, e que foi do bombeiro praticamente a vida toda dele também. Que legal, que legal. Pessoal, acho que estamos acabando, né? Acho que foi bem legal, foi bem legal. Teve o ICEcinho, temos a doutora, a gente cumpriu a nossa missão, né, de falar um pouco de engenharia, falamos um pouco de tecnologia, falamos um pouco de legislação, falamos um pouco de relações públicas, de comunicação, cumprimos a nossa missão e vamos agora finalizar novamente com nossos apoiadores. Fidelis, uma empresa de engenharia consultiva predial. Temos um time de engenheiros preparados para atender a você. E a Pavuc Engenharia, uma empresa de engenharia voltada para laudos pareceres em relação ao elevador. Você tem dúvida, está desconfiado, vai fazer alguma adequação, alguma melhoria, mudança de empresa, a Pavuc te assessora, te ajuda a você ter uma economia e clareza sobre os seus equipamentos. E por fim temos a Sindiflix, representada, muito bem representada pela doutora Josi. Debutante hoje aqui, hein? Debutante, hein? A Sindiflix, na verdade, aí é um canal que a maioria dos síndicos já conhece, tenho certeza, porque é um canal de informação e formação de síndicos e pessoas que querem atuar aí na área condominial.
E para quem não conhece, entra e vai conhecer e vai com certeza gostar e começar a perceber que é um canal que não pode ser mais desligado, né? Porque toda semana tem informação nova no Sindiflix. Network do bem, eu diria. Exatamente. Então é isso aí, galera. Galera, então vai lá, se inscreve no canal. Vai lá no Sindiflix, no YouTube, nas redes sociais. Vai lá, segue a Fidelis, Engenheiro Vladimir, Instagram, Engie Parmejano, Pavuc, Lobão Advogados, Sindiflix. Se inscreva no canal toda quinta-feira, às 7 horas. Irá ao ar, iremos responder suas dúvidas. E se você tiver algumas dicas e quiser colocar sua dúvida aqui no Cecinho, quiser aparecer na tela para falar com a gente também tá aberto aí, tá bom, pessoal? É isso aí. Considerações finais para vocês aí, galera. Foi muito bom o programa de hoje, mas a gente ainda vai falar um pouquinho mais sobre essa questão de gás e explosões. Bom, obrigado, boa noite. Foi uma satisfação poder discutir um pouquinho desses assuntos. Não esgotamos o assunto e aí, quem sabe uma próxima vez a gente vai estar conversando mais sobre isso. Foi muito bom estar aqui com vocês, né? Estreando aqui, um pouquinho de informação na parte legal. Atrelando aí os assuntos com engenharia e espero estar outras vezes aqui com vocês. É isso aí. Bye, bye, pessoal. Valeu.